Doutor Bittar, o senhor entrou no Ministério Público, fez o concurso de 1980, não é verdade? Esse foi o segundo concurso para o Ministério Público Militar. O primeiro foi no final dos anos 50, entre 1956 e 59, e aí passou-se todo esse período sem concurso, e aí surgiu o concurso de 1980. Como foi essa experiência do concurso em 1980 e o ingresso em 1981? 1981. Uhum. O concurso começou em 1980, terminou em 81, não foi? Terminou. Foi um concurso que se prolongou um pouco, né? Nem tanto, mas levou cerca de um ano. Sim. Levou cerca de um ano. E era uma experiência nova, depois presidido exatamente por um aprovado no concurso anterior. De 1959. De 1959. Foi o Dr. Milton. Então, ele, durante os 20 anos, sem concurso, não parou de haver ingressos, mas ele não era favorável à forma do ingresso. Na primeira oportunidade que houve, ele instituiu uma banca, presidiu a banca e fez o concurso, em que entrou a primeira turma depois da turma anterior. Tem depois talvez o Couto esteja melhor situado sobre isso, mas tem uma turma que fez um concurso, ou é esse concurso de 59, e essas pessoas teriam sido aprovadas ou não teriam ficado no número de vagas. Sim. Não sei exatamente. Mas a gente sempre ouviu falar que teve mais gente, mas entraram depois alguns na fase do sem concurso. Do sem concurso. Aí então entravam substitutos, nomeados politicamente. Eu não participei. O que eu sei dessa época é de ouvir falar. A forma era um tanto impositiva. Fulano vai ser nomeado. Certo. Ciclano, eu estou mandando aí são as histórias que a gente ouvia. Infelizmente, quem viveu essa época, não sei se chegou a prestar o depoimento para a nossa história do Ministério Público, mas foi a maior parte desse tempo, o procurador-geral era o Dr. Milton. Sim. Foi primeiro o Dr. Rui, se eu não me engano, depois do Dr. Rui, Dr. Milton. E Dr. Milton, depois do nosso concurso, ainda foi procurador-geral durante muitos anos, até a Nova República. Sim. Agora, nos conte um pouco como foi esse Ministério Público que o senhor encontrou em 1981. O senhor assumiu em São Paulo, não foi? E aí já de cara já caiu num dos julgamentos mais rumorosos, agitados. De então, né? De então e de toda a história, né? Conta pra gente como talvez foi. Até... Que, aliás, é um assunto que tem uma certa atualidade. Atualidade. São dos personagens envolvidos, né? Conta pra gente como foi. A Assunção em São Paulo, fomos 3 colegas juntos, eu, o Couto e o Hélio. E quando nós chegamos em São Paulo, um colega, não no mesmo dia, mas uns 2 dias, 3 dias depois, um colega chegou e disse assim, esse processo aqui é seu. Você agora é o titular, e o titular é um julgamento que foi anulado e vai ser refeito. Eu digo assim, quem fez o primeiro julgamento? O primeiro julgamento quem fez foi o Dácio. Isso se a memória não está me traindo. Mas éramos eu, o Dácio e o Garcia. Sim. Eu acredito que tenha sido realmente o Dácio que fez o primeiro julgamento. E era o julgamento da greve do ABC. Certo. As greves que haviam acontecido em 1980. E aí, 79, 80, uma sequência de greves. De greves, em que apontava como líder o sindicalista
o metalúrgico, Lula. Certo. Depois Mais tarde, presidente da República. Presidente da República. Eram 13 denunciados ao todo, não era? Todos... Eu temo precisar um número sem certeza, mas era um grupo bem grande. Certo. E esse grupo tinha sindicalistas de vários sindicatos, e eles estavam todos denunciados na Lei de Segurança Nacional. E no primeiro julgamento, o primeiro julgamento foi anulado pelo STM. O primeiro julgamento foi em fevereiro de 1971. E aí nós chegamos lá no segundo semestre. No segundo semestre, já foi novembro. Eu acho que o segundo julgamento foi finalzinho do ano. Nós chegamos lá em São Paulo. E eu então, para concluir a frase, eu então disse, olha, eu acho que quem está mais apto a fazer o julgamento é quem participou do primeiro julgamento. Sim, sim. No caso, o Dácio, que já conhece o processo, que já manuseou, salvo engano, eram uns 4 ou 5 volumes bem alentados, e eu disse, o Dácio está preparado para fazer o julgamento. Eu, primeiro, estreando como promotor, sim, né? Não tinha vivência nenhuma de Ministério Público. A vivência que eu tinha nessa área anterior era de delegado da Polícia Federal. Sim. Não sabia o que um promotor fazia, porque a gente faz o concurso, se prepara nas matérias todas, mas naquela época nem o curso que o pessoal atualmente tem, depois que é aprovado em concurso, nós tínhamos. Então, eu não conhecia a Justiça Militar. Então, o que eu conhecia foi o que eu estudei para o concurso e pronto. E a mecânica, a forma de atuação, o conselho, tudo aquilo para mim era novidade, porque nem sequer ir a uma auditoria para ver como era antes do concurso, antes de ser aprovado no concurso, eu tinha ido. Então, eu não tinha a menor condição de fazer o julgamento. Além da responsabilidade de fazer um julgamento em cima de um processo que tinha sido anulado pelo STM. Então eu preferi, era muito difícil mesmo o processo, agora, a pressão... Pois é, eu ia lhe perguntar justamente isso, porque essas greves de 78, 79 foram, pela primeira vez no país, se televisionava a greve. Essas greves foram transmitidas, já existia televisão a cores, eu acho, em alguns lares. Televisão foi instituída em 77, né? Então já existia. Aí, pois é. Televisão a cores. Televisão a cores. Então, então muitos assistiram aquelas greves sendo transmitidas pelo jornal televisivo, né? Não era então, em rede nacional, mas alguma coisa já havia. O assunto estava presente, vivia-se já se tinha a lei da anistia, já vivia-se o processo de abertura política, já plenamente instaurado, né? Então, embora as coisas fossem assim, discutia-se muito onde os avanços e os recuos que aconteceriam, etc., mas era um assunto candente, com muita pressão popular, não era? Era, e inclusive muita pressão do clero. Assim? A auditoria lá, a sala das presenças, a auditoria, e se reportar fotografias de época, vai ver que o clero todo paramentado estava lá nas primeiras filas, em diversas filas, e fazendo uma pressão psicológica bastante intensa lá no Conselho e na atuação da advocacia e do Ministério Público. E os advogados eram os expoentes
da época e alguns até hoje. O senhor recorda dos advogados? Eu me recordo do Sepúlveda Pertence, que havia sido membro do Ministério Público pelo Distrito Federal, acho que atingido pelo AI-5. E numa época em que estava atuando como advogado. Depois Sim. ele retornou ao Ministério Público e foi Procurador-Geral da República. E em seguida, ministro do Supremo. Isso. Tinha também... o Greenhalgh, talvez? Eu acredito que sim, que era um dos advogados que atuavam muito nessa época. O Heleno Fragoso estava acompanhando? Não me lembro do Heleno Fragoso presente, não. Embora tivesse até um relacionamento, vamos dizer assim, de amigos comuns. Claro, eu bem mais jovem e ele já bem mais experiente. Se ele estivesse lá, eu acho que eu teria, eu lembraria. Ele era advogado de todos os expoentes daquela época, mas nesse julgamento eu não lembro da presença dele, não. Aliás, nós estamos falando sobre Ministério Público e Justiça Militar. Sim. É importante sempre dizer que o Heleno Fragoso teve a sua época de maior criminalista do Brasil e sempre fez rasgados elogios à Justiça Militar e ao Ministério Público Militar. Em todas as oportunidades que ele pôde, ele enalteceu a isenção e a atuação e a vontade de acertar da Justiça Militar, lidando com tantos casos, todos muito rumorosos e todos muito acumulados de uma vez só, que foram os famosos IPMs. Sim. E as ações pela Lei de Segurança Nacional. Agora, o senhor foi procurador-geral entre 1994 e 1995. Em 95 o senhor se aposentou, não foi? Foi. Então, nos diga, quer dizer, na sua compreensão, qual é a importância da jurisdição militar especializada, federal, para a nação brasileira, para um país como o Brasil, que tem essa posição de grande nação emergente, de liderança regional, às vezes um pouco mais atuante em função das condições políticas ou econômicas, etc. Mas qual é a importância dessa jurisdição especializada e aí especificamente o papel do Ministério Público? Bom, como promotor da jurisdição militar, o Ministério Público tem que ser especializado tanto quanto a Justiça Militar é uma justiça especializada. E a razão de ser da Justiça Militar remonta a muito antes. Foi a primeira justiça implantada no Brasil. Sim. Foi a Justiça Militar. E ela se dirige a um público especial, que é o público militar. Como consequência dos anos de força do regime que fortaleceu a atuação da Justiça Militar, ampliou muito a atuação da Justiça Militar. E foi uma época que a Justiça Militar, por ser célere, se destacou muito dos outros ramos de justiça, mais lentos. Só que houve uma sobrecarga muito grande de um corpo que não estava preparado para isso. Durante muitos anos, a Justiça Militar atuou sem ter um efetivo suficiente, um efetivo preparado, seja na Justiça Militar, seja no Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar era um apêndice do Ministério da Justiça. Aliás, o Ministério Público, de maneira geral, era um órgão subordinado ao Ministério da Justiça.
Sim. E o Ministério Público Militar era o primo pobre. Ele era, se as repartições militares não auxiliassem de alguma forma, ele não sobreviveria. Os recursos eram paupérrimos. Aliás, eu saí do tema, né? Eu saí, mas é porque me ocorreu agora lembrar que quando, naquele início nosso no Ministério Público, o Ministério Público era muito pobre. O Ministério Público trabalhava numa sala cedida pelo Judiciário, e nessa sala cedida pelo Judiciário, com material cedido pelo Judiciário, com equipamentos cedidos pelo Judiciário, enfim, o Ministério Público, quando conseguia fazer um malote e mandar alguma coisa para os seus promotores pelo Brasil afora, era um dia de alegria. Hoje tem papel, fita de máquina, corretor, chegou material, porque nós trabalhávamos, via de regra, em papel impresso do Judiciário. É uma história que, com esse trabalho que o nobre historiador está levantando e fez, e que sairá em livro, eu acho que está conseguindo resgatar, conhecer, saber, e saber que hoje essa instituição grande, essa instituição atuante, essa instituição que está presente com poucos recursos, fazia milagres também. Eu perguntaria ainda sobre os desafios de estruturação dessa instituição, o Ministério Público Militar, que passava, de repente, por um período de grande transformação, né? Durante o regime militar, o Ministério Público Militar teve esta responsabilidade, né, de estar à frente, né, de todo o debate em torno da Lei de Segurança Nacional, né? No momento em que a instituição, que o país se encaminha para a redemocratização dos anos 80, né? Quer dizer, essa competência deixa de existir. Né? Passou para a Justiça Federal. Passou para a Justiça Federal e tal. Né? Então, e embora tenha sido, ocorressem
apurou-se por denúncias internas que os envolvidos no projeto, ou alguns dos envolvidos no projeto, por se sentirem... Gestores, cientistas, ou enfim... eu diria gestores. Certo. Não lembro, o cientista era o comandante de tudo, do projeto. Aí esses gestores, não sei também se era aquela neurose de que estou sendo espionado, não sei. Mas eles acharam que no prédio em que moravam, de repente morava alguém estranho, tão estranho quanto alguém outro que morava no prédio do outro colega. Em todos os prédios onde eles moravam tinha sempre um vizinho estranho, que seria o espião. Um espião internacional? Internacional. E para eles se resguardarem e não usarem o carro da repartição, eles compraram carros mais populares. Não lembro. Não sei se Corcel. Monza, eu acho que era. Monza. Bom, ou o Corcel, ou Monza. Um carro que não era o famoso Opala da repartição. E com esses carros, eles compraram em nome próprio, com verba do projeto. Certo. E compraram em nome próprio e para preservar a organização militar, assinaram o DUT em branco e esses DUTs todos foram guardados no cofre da instituição militar. Com isso, eles acharam que os carros não eram deles, os carros eram da instituição, porque os carros tinham um DUT guardado no cofre com... Resumindo, a coisa ficava mais ou menos nisso aí. E acusaram o almirante de malversação das verbas públicas, etc, etc, etc. Eu achei que a dimensão do projeto, o pouco que eu soube do projeto, que era realmente classificado como ultra secreto, o pouco que eu soube do projeto me dava segurança, me dava tranquilidade para arquivar. E eu arquivei o inquérito e o presidente do tribunal de então... era o ministro Olímpio, não era? Que tinha sido membro do Ministério Público também, né? Que tinha sido membro do Ministério Público e estava como ministro do tribunal, recentemente aposentado. Ele entrou numa polêmica de imprensa, dizendo que o procurador não podia arquivar porque havia crime, e que ele não arquivava. Aliás, eu acho que, eu não sei se ele era o relator ou se ele era o presidente do tribunal na época, não sei. Mas ele disse que não arquivava e que o Ministério Público tinha que arquivar. Aí surgiu aquela velha polêmica, que não é polêmica porque é mansa e pacífica. O dono da ação penal é o Ministério Público. Se o Ministério Público não oferece denúncia, não há como obrigá-lo a oferecer. E o ministro dizia e exigia, e saía a reportagem na época de página inteira, dizendo que o ministro estava exigindo que o Ministério Público oferecesse denúncia. No fim, prevaleceu o melhor entendimento de que o Ministério Público é independente no exercício do seu munus. Isso já é um novo Ministério Público, né? Porque durante o regime militar, sob a égide da Lei de Segurança Nacional
e do ato institucional número 5, havia obrigatoriedade de recorrer de todos os arquivamentos. O juiz se recorria, né? Então, se o Ministério Público requeresse o arquivamento, o juiz era obrigado a recorrer. Né? E se o Conselho absolvesse, se houvesse absolvição... Era obrigado a recorrer. O Ministério Público era obrigado a recorrer. Era obrigado a recorrer. O juiz recorria de ofício, salvo engano. Ou o juiz recorria de ofício, ou o Ministério Público era obrigado a recorrer. Era uma forma de manietar. De tentar... tentar depurar ao máximo o que estava sendo apurado. Tá certo, então, doutor. Tá bom? Eu acho que é isso. Se eu fugir um pouco, não foi minha intenção. Foi porque realmente a surpresa das perguntas que não foram combinadas. A surpresa das perguntas me levaram a ter que pensar um pouco, talvez mais, antes de falar. Não, mas está ótimo, está muito bem. E muito obrigado, então, né? Obrigado.